Olá, espero que tu estejas bem. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei 13.869 de 2019, que fala então aí sobre os crimes de abuso de autoridade, tá bem? Bom, os crimes de abuso de autoridade, né? Algo que tu tem que guardar aí é que eles são cometidos por agente público, servidor ou não. Então, aqui nós temos aquele conceito de agente público de forma geral e que inclui os servidores públicos, mas não somente esses, né? Mas que tenham exercido transitoriamente, temporariamente, remuneradamente ou não, aí atos, né, de agente público, então, ligados à administração pública, né? E que no exercício das suas funções, ou até mesmo no pretexto de exercer, abuse do poder que tenha sido atribuído aí, então, né, nessas condições. As condutas, né, que estão descritas nessa lei que a gente vai conversar agora, elas constituem-se crime de abuso de autoridade quando elas são praticadas pelo agente, né, com a finalidade, então, de prejudicar outra pessoa, né, ou até mesmo de se beneficiar, né, ou beneficiar terceiro, ok? Além disso, constitui-se crime de abuso de autoridade a ação por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então, essas características têm que ficar aí para ti, porque qualquer caso prático que demonstre, por exemplo, né, que alguém realizou um ato abusivo por mero capricho, né, ou para satisfazer em benefício próprio ou até mesmo de terceiros, é considerado também abuso de autoridade, ok? E uma coisa importante que essa lei vai falar é que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos ou de provas, né, isso não configura abuso de autoridade. Então, se, por exemplo, alguém faz uma análise das provas ou faz uma interpretação legal diferente daquela que está comumente, né, no meio social, isso não quer dizer que aquela pessoa está abusando da sua autoridade. Essa lei vai trazer como sujeito do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, tá? Então, né, que seja da administração direta, indireta, fundacional, né, de qualquer dos poderes da União, estados, DF, municípios ou até mesmo dos territórios quando são constituídos, e podem ser servidores ou não, né? E que podem ser, e aí a lei não vai ser taxativa, mas ela vai dizer que compreendem algumas classes, mas não somente essas, os servidores públicos, militares, né, ou pessoas equiparadas, servidores membros aí, então, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de conta, né, e que é importante dizer mais uma vez que isso não é um rol taxativo, mas sim exemplificativo. E que o agente público, né, para a lei de abuso da autoridade, é todo aquele que exerce, ainda que temporariamente, transitoriamente, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação, né, aí, ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, emprego, cargo, função pública, aí, então, vai exercer algum tipo de ato no sentido do que caracteriza essa legislação, tá ok? Nós vamos ter dentro dessa lei um tópico falando da ação penal. E a ação penal prevista para a lei de abuso de autoridade é a ação penal pública incondicionada, ou seja, ela não depende aí de uma representação. É admitida a ação privada, ela vai deixar claro que é possível a ação privada, se a ação pública, a ação penal pública, ela não for intentada no prazo legal. E aí o Ministério Público, né, vai editar a queixa, que é o nome dado ao instrumento da ação penal privada, tá bem? E vai, então, ou vai repudiar, né, e vai oferecer uma denúncia substitutiva. Então, ela entra, né, como um agregado quando ela perdeu o prazo legal lá para a ação penal pública, tá bem? Vai intervir em todos os atos do processo, vai oferecer elementos de prova, vai interpor recursos, né? E a todo tempo aí, então, em caso de negligência do querelante, que é o nome do autor da ação penal privada, ele vai retomar a ação, né, aí como parte principal, como se tivesse ingressado na ação penal pública, tá bem? A ação privada, pessoal, ela subsistirá, então, né, e vai ser exercida, pode ser exercida no prazo de 6 meses, tá bem? Contado, então, aí da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, o momento em que o Ministério Público não ofereceu a denúncia, então, o querelante tem 6 meses para ingressar com a ação privada de forma subsidiária, tá ok?
Bom, nós temos também alguns efeitos relacionados à condenação, às penas restritivas de direito, que são colocadas e mencionadas nessa lei e que são bastante importantes. Como efeitos da condenação, né, vai ser tornar certo a obrigação de indenizar danos causados por esse crime, né, e o juiz aqui, a requerimento do ofendido, pode fixar na sentença um valor mínimo para reparação de danos, então, apurados, né, pela infração, considerando aquilo que foi comprovado e os prejuízos que foram sofridos. Da mesma forma, nós temos inabilitação para cargo, emprego e função pública pelo período entre 1 e 5 anos. Cuida esse período, né? E a perda do cargo público ou mandato ou função pública também é um dos efeitos da condenação, tá ok? Para a perda da função pública e inabilitação para o exercício, né, de mandato ou função pública de 1 a 5 anos, são condicionados, então, à ocorrência da reincidência. Então, na tua questão, para que ocorra, né, os efeitos previstos, então, no inciso 2 e 3 do artigo 4º, que é o período de inabilitação de 1 a 5 anos ou a perda do cargo e função pública, eu preciso da condicionante de ocorrência, então, aí, né, de reincidência no crime de abuso da autoridade, né, e não é automático, tá? Então, tem que ser declarado por sentença, tá? Não é automático, assim, ele verifica-se que é reincidente, não. Tem que vir, então, declarado de forma fundamentada. Nós temos também a previsão das penas restritivas de direito, que são aquelas que retiram, né, como o próprio nome diz, retiram direitos aí. E as penas restritivas de direito, né, substitutivas, elas servem para substituir a pena privativa de liberdade, que é, né, o fechamento aí. Então, elas podem ser, de acordo com a lei de abuso de autoridade, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, conforme ficar determinado em sentença, e também a suspensão do exercício do cargo, emprego ou mandato, né, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Isso é muito importante, porque aqui a lei já vai determinar como é que vai funcionar essa pena restritiva de direitos, dando a margem para o juiz apenas sobre o prazo de 1 a 6 meses, tá ok? E as penas, elas podem ser aplicadas tanto de forma cumulativa quanto de forma autônoma, certo? Aqui nessa lei, nós vamos perceber que também temos sanções de natureza civil e administrativa. As penas, né, elas são previstas e são aplicadas, pessoal, de forma independente, certo? Então, eu tenho penas e questões relativas aos critérios criminais, aos critérios administrativos e aos critérios cíveis. E aqui vai ser falado, né, sobre isso, que a responsabilidade civil e administrativa, elas são independentes da criminal e não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, né? Então, também tem essas questões que são decididas no juízo criminal, tá bem? Uma coisa importante que é interessante falar também é que faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal, ou ainda no exercício regular de um direito. Então, tu cuida, né? Porque se eu tenho um critério de análise administrativo, um critério de análise civil, se eu tiver uma sentença que reconhece legítima defesa, exercício legal, né? Aí, então, regular de um direito, ou até mesmo cumprimento do dever legal, estado de necessidade, eu vou ter o trânsito e vai fazer coisa julgada, então, aí, no âmbito civil, eu não vou poder mais discutir, tá bem? Essa lei de abuso de autoridade, pessoal, ela também vai falar dos crimes e das penas, né? Então, essa parte dos crimes e das penas, o que eu te indico, assim? Eu te indico você dar uma analisada e fazer uma tabelinha, né? Um critério mais apurado de como vai ocorrer a parte dos crimes, efetivamente, das penas, né? Então, por exemplo, quando a lei vai dizer que decretar medida de privação de liberdade em desconformidade com o que está previsto no meio legal, né? Então, eu tenho uma detenção de 1 a 4 anos e multa, né? A autoridade judicial vai incorrer nessa pena, né? Dentro do prazo razoável, se deixar de relaxar a prisão manifestadamente legal, né? Esse cai muito, está muito, né? No nosso viés prático do dia a dia. Substituir prisão preventiva por medida
cautelar diversa, né, ou conceder liberdade provisória quando manifestadamente cabível, isso também é previsto como abuso de autoridade, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestadamente cabível. Então, quando deixa, né, de decretar essas medidas e que estão em desconformidade com aquilo que é cabível pela lei, incorre, então, em 1 a 4 anos e multa, tá bem? Assim como nós temos, né, várias outras possibilidades, como deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, né? Então, tudo isso vai abranger essa questão do abuso de autoridade, constranger preso ou detento, né, mediante violência ou grave ameaça, ou redução da sua capacidade, né, exigir aí, então, ou até mesmo exibir, né, que é algo que tem sido cuidado muito atualmente, exibir seu corpo, né, ou parte dele aí à curiosidade pública, isso tem sido cuidado muito, submeter a situação vexatória, constrangimento que não está autorizado em lei, produzir prova contra si mesma aí, né, ou contra terceiro, isso que gera uma detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo daquilo que pode ser combinado como violência, tá bem? Bom, no andar dos nossos vídeos aí, eu volto para a gente conversar um pouco mais a respeito, né, dessa lei do abuso de autoridade. Eu espero que tu tenha conseguido entender um pouco mais, principalmente esses pontos que são essenciais aí para te levar para os teus estudos, tá bem? Te agradeço, até uma próxima, então. Tchau, tchau.